vamos abrir o Salmo número 128. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Podeis assentar, querido. Os salmos, querido, sempre têm sido um guia devocional, um livro de orações. Os salmos são o inário de Israel. O livro de Salmo é constituído por 150 salmos. E o salmo de número 128 faz parte desse compêndio, desse inário. E este salmo ele é chamado o Salmo do Caminhante. Os salmos da viagem, porque existem salmos de peregrinação, ou seja, quando o povo ia para Israel, para Jerusalém, ia ao templo, para as festas judaicas, quando eles estavam no caminho, indo para lá, eles louvavam a Deus com os salmos de peregrinação, ou conhecido Salmo do Caminho, que vai do Salmo 120 até o 135. E eles iam pelo caminho louvando ao Senhor, como você vê o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E eles iam louvando esses hinos até chegar em Jerusalém. Então eles já chegavam em Jerusalém, querido, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E o Salmo 128, ele era o Salmo da família. O Salmo, querido, do casamento. O Salmo onde o povo de Israel ia louvando a Deus e agradecendo pelos benefícios que Deus havia alcançado na sua família. Por isso que eles louvavam a Deus dessa forma, como nós lemos os Salmos, que aquele que teme ao Senhor, sua mulher será, como uma planta, como uma videira frutífera. A Bíblia diz que ela começa assim o Salmo, como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. O que nós vemos que o ideal bíblico de felicidade neste texto se baseia em quê? Em você ter. O que se baseia a felicidade? O que é você ser um homem feliz? Aqui o Salmo ele simplifica, querido, a vida do ser humano. Ele diz que felicidade é você ter um trabalho, você ter uma esposa, você ter filhos, você ter netos, você ter uma vida longa com muitos dias, ter uma fazenda para trabalhar. Este era o ideal de felicidade para um judeu daquela época. Se ele tivesse um trabalho, tivesse uma esposa, tivesse filhos, tivesse netos, tivesse uma vida longa, uma vida de saúde, e tivesse uma fazenda para ele trabalhar e ganhar o seu sustento, ele iria para Israel louvando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eles iam adorando o nome do Senhor. Então, querido, a felicidade se baseia nisso. E as pessoas hoje vivem tão tristes, Vivem tão angustiadas, tão desesperadas, tão correndo atrás da máquina de uma forma tão... E a Bíblia simplifica a felicidade.
Diz que bem-aventurado, feliz o homem que teme a Deus. Porque o homem que teme a Deus, Deus vai lhe dar um trabalho. Se ele quiser, Deus vai lhe dar uma esposa. Se ele quiser, Deus vai lhe dar filhos. Se ele quiser, Deus vai lhe dar netos. Se ele quiser, Deus pode dar uma vida longa, principalmente se ele foi aquele filho que honrou pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e promessa de vida longa e para que se vá bem nesta terra. Afinal de contas, como que nós podemos conceituar o conceito de felicidade? O que é felicidade? Tem pessoas que encontram felicidade cheirando uma cocaína, outros bebendo uma garrafa de uísque, outros fumando uma maconha, outros com uma noitada de prostituição, outros em vários tipos de estímulos para sentir, só que são felicidade passageira. O que é ser feliz realmente? Quem é a pessoa feliz? O salmista aqui que diz que primeiramente feliz é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Ou seja, o homem que olha para cima e diz: Deus, eu quero andar nos teus caminhos. E eu quero andar nesses caminhos com temor, com respeito, com desejo de te servir e de te louvar. Se nós olharmos para a história, Aristóteles disse que a felicidade é o maior desejo dos seres humanos. E eu acrescento, até mesmo quando ele quer tirar a sua vida, o que ele quer é ser feliz. Até quando ele tenta tirar a sua vida, ele está buscando felicidade. Ele está buscando paz. Ele está buscando algum tipo de satisfação. Querido, porque na vida ele não tem. Eu sempre digo e vou ensinar vocês, casais, vocês que estão aqui, entre a razão e ser feliz, escolha ser feliz. Entre a razão e ser feliz, escolha ser feliz. Augusto Cury diz que ser feliz é você deixar de ser vítima dos seus próprios problemas e se tornar autor e protagonista de sua própria história. Vou repetir. Para Augusto Cury, felicidade é você, não é outro, você deixar de ser vítima dos seus próprios problemas e se tornar autor e protagonista de sua própria história. Ou seja, ser líder da sua vida e deixar de transferir a direção da tua vida para outro. Ser feliz, querido, é você agradecer a Deus a cada manhã. Isso é ser feliz. É você reconhecer a Deus e todas as manhãs agradecer a Ele por mais um milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É você ter coragem de enfrentar a você mesmo. Ser feliz é saber falar de si mesmo sem complexo de inferioridade e com coragem. Tem pessoas que têm tanto complexo de inferioridade que têm medo de falar de si mesmo, porque não se valorizam, não têm autoestima. Ser feliz é ter coragem diante das críticas injustas e diante dos não que a vida nos promove. À luz da palavra de Deus, quando nós olhamos para todo esse salmo, ele nos traz uma luz que felicidade é ter paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, quando você tem paz consigo mesmo, quando você tem paz com o próximo, querido, você pode estar no maior deserto,
Você pode estar na maior luta, você pode estar na maior prova, você pode estar, querido, na maior intempérie da vida. Você vai conseguir fazer que suas tristezas saltem de alegria. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso você vai ter que ter paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o seu próximo. Tendo isso, você terá um escudo para aplacar todas as setas inflamadas advindo de circunstâncias adversas que a vida nos propõe. Guarde isso. Se você não tem paz consigo mesmo, você vai ter dificuldades de ser protagonista da sua história. Se você não tem paz com Deus, você não consegue comunhão com Deus, você não consegue intimidade com Deus, vai ser muito difícil, diante de grandes problemas, você ter força, você ter ânimo e você ter estímulos para superá-los. Nós vemos que os grandes heróis da fé conseguiram fazer grandes prodígios, mas porque estavam em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com o seu próximo e plena comunhão consigo mesmo, sem complexo de inferioridades, acreditando no seu potencial para ser um instrumento na mão de Deus para mudar a história dessa terra. Nós somos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para mudar a nossa história e para mudar a história de outros. Nós somos chamados para sermos iluminados e para iluminar a vida de outros. Esse é o compromisso de cada ser humano que é chamado por Deus para seu propósito. Queridos, a Bíblia diz: como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Querido, feliz não é aquele que tem medo do Senhor. Feliz não é aquele, querido, que tem um amor que gera respeito pelo Senhor. Não é aquele que tem medo, mas é aquele que tem um amor, tem um zelo, tem um respeito que gera dentro dele, querido, uma admiração tão grande pelo Senhor, que faz com que ele comece a construir uma vida que agrada a Deus. É aquele que tem prazer em viver para agradar a Deus. Aleluia. Mas hoje nós vivemos uma época em que o ser humano é muito tentado. Ele é muito induzido a viver para agradar a si mesmo, para agradar seus caprichos e seus desejos, querido, em contrapartida com o que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia diz no Salmo 128, verso 2: poderás viver então do trabalho de tuas mãos, e serás feliz e terás bem-estar. O Salmo diz que o trabalho também gera felicidade. Olha bem, o Salmo está dizendo que o trabalho também gera felicidade. O trabalho também gera alegria. O Salmo afirma que do trabalho das tuas mãos virá todo tipo de felicidade e prosperidade. Deus, quando cria o homem, ele diz, quando o homem cai, do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Aqui o Salmo está ratificando isso. Não adianta ficarmos, irmãos, como muitos ficam em campanhas desesperadas de prosperidade. Nós não precisamos disso. Busque o reino, busque a justiça e trabalhe, e o restante vos serão acrescentados. É do trabalho das tuas mãos. E esse salmo, ele está se dirigindo ao homem que estava se preparando para casar. Esse salmo se dirige para aquele que está namorando, um noivo, aquele que está se preparando para casar.
É um salmo que se dirige ao casado. É um salmo que se dirige à mãe e ao pai. E é um salmo que se dirige aos avós. Mas primeiro fala com um homem solteiro que está se preparando para casar. Pois em seguida, querido, diz: tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda, uma vinha frutífera. Teus filhos em torno da sua mesa serão como brotos de oliveira. Está falando com o namorado, com a noiva, o noivo, com aquele que quer constituir família. E sabe o que Deus está falando para você que quer constituir família? Do trabalho das tuas mãos. Tu vai ganhar o teu pão. É com o trabalho das tuas mãos. Você não vai comer o teu pão com o trabalho das mãos do sogro. Você não vai, querido, comer do trabalho da mão da sogra. Você não vai comer do trabalho e da solidariedade dos outros sempre. Você tem que aprender que o trabalho dignifica o homem. E aquele que nada faz, nada vale. A Bíblia diz que do trabalho das tuas mãos será feliz e terá bem-estar, e do trabalho das tuas mãos. A Bíblia coloca o homem no mercado de trabalho. Repita comigo: a Bíblia me coloca no mercado do trabalho. Não foi o diabo que inventou o trabalho, não. Não foi o diabo, foi Deus. Deus disse para Adão: olha, Adão, está aqui o jardim, está tudo aqui, vai trabalhar. Vai botar nome em bicho. Vai cuidar do jardim, vai trabalhar. Então não foi o diabo que criou o trabalho. E o trabalho significa o homem. Toda pessoa que casa, ou que quer casar, ou que está casado, precisa entender que casamento chama a atenção a 3 responsabilidades. Primeira, a responsabilidade de proteção. Se você não oferece proteção para sua esposa, você não deveria ter casado. Segundo, você tem a responsabilidade de oferecer provisão. Se você não consegue alimentá-la, meu filho, não deveria ter casado.